Começando mais uma edição do Rádio Música, prazer, eu sou o Thales Castro e hoje eu estou com uma pessoa muito especial na minha vida, que ela é minha madrinha, assim, no rádio, enfim, voz de muitos programas de rádio, televisão, uma carreira magnífica. Eu vou ser breve, Gislaine Martins no podcast. Oi, gente! Obrigada pelo convite! Adorei estar aqui vendo você, ó, no comando do microfone. Olha, é uma das poucas vezes que você está sendo entrevistada, não está entrevistando outras pessoas, É né? verdade. Confesso que é diferente quando troca. Gislaine, conta pra gente, você era recepcionista no início, assim, de tudo, Da minha vida? da sua vida? Um dos meus primeiros empregos foi recepcionista de consultório médico. Eita. Eu sempre precisei trabalhar desde muito cedo. Já fui babá. E esse emprego de recepcionista foi o carteira assinada, assim, né? Ficava lá marcando consulta, atendia as pessoas. Aquela simpatia, né? E durante que você trabalhava no consultório, você escutava rádio? Escutava rádio, sim. Rádio da cidade, né? Eu comecei no interior, Limeira, que é a minha cidade natal, que eu amo, volto sempre pra lá. E sempre tinha um rádio ligado. Na verdade, assim, o rádio entrou na minha vida desde criança. Minha mãe ouvia muito rádio. Música sertaneja, né? Logo cedo para trabalhar. O rádio sempre estava ligado em casa, assim, ela cantando. Só que eu lembro que era rádio AM. E o meu sonho era ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro e comprar um rádio FM, que era a sensação do momento, né? Isso aconteceu, mas aí foi trabalhando bastante também, né? E quando que você se interessou, assim, pelo meio rádio, que você falou, eu quero sair do consultório, quero ir pro rádio? Então, na verdade, eu falo que acho que o rádio me escolheu. Porque, assim, de ouvir eu já gostava, como todo mundo. E aí eu percebi que as pessoas participavam para ganhar prêmios. Eu não era caça-prêmios, assim, como o Ricardo San contou no podcast dele. Eu não era caça-prêmio, não. Mas eu percebi que as pessoas ganhavam ingressos para ir lá na minha cidade. Tem um negócio que chama Baile do Havaí. Acho que em muitas cidades aí existe ainda. Era um baile onde tem aquelas festas com flores, frutas. As pessoas colocam roupas de havaiana, coloridas. Sempre tem uma banda tocando. Era a festa, a sensação da cidade. Só custava caro comprar, não tinha dinheiro pra isso. Minha mãe jamais tinha dinheiro pra dar pra gente gastar assim. Aí eu falei, nossa, participando na rádio ganha, vou ganhar. E aí eu participava. E aí eu comecei a participar e ganhar os presentes da rádio. E eu gostava, claro, né? Só que aí um dia eu participei com o coordenador da rádio de Limeira, que é a Estéreo Som, que tem até hoje. Eu vou visitar muitas vezes, já trabalhei lá agora recentemente. E aí ele me achou muito simpática, porque eu não tinha vergonha de falar. Então eu dava risada, eu sabia tudo da rádio. Sabe aquele ouvinte nota 1000 que a gente pede para participar? Eu era isso, fiquei isso. Aí um dia eles estavam precisando de uma locutora. Aí ele falou, você não quer vir fazer um teste aqui? Eu falei, vou. Mas aí na minha cabeça, ser locutora de rádio era ser muito rica. Tipo atriz de novela. Aí eu falei, fui. E aí eles gostaram de mim, me ofereceram um horário lá, domingo à tarde. E aí eu comecei assim. Quando foi isso? Eu tinha 17 para 18 anos. Faz muito tempo. Vai entregar a idade. Faz muito tempo. Era final dos anos... Comecinho dos anos 90. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mas era lá, sei lá, 89, 90... Eu sempre faço essa conta e alguém me corrige. Mas enfim, eu tinha 18... Eu ia fazer 18 anos. A Estéreo Som foi sua primeira rádio? Minha primeira rádio, primeira oportunidade, com pessoas incríveis, mas muito jogada assim na cova dos leões. Vem aqui cobrir os locutores, eram mais velhos, experientes. Vem, faz esse horário aqui de domingo. Aí fazia domingo à tarde, fazia 1 hora. E era longe, o ônibus não chegava até a rádio, que era meio fora da cidade. Subia o morro a pé, saía à noite, escuro, sozinha. Mas eu sempre tive minha família me ajudando para levar uma marmitinha. Quando eu chegava de domingo, na hora do almoço, eu ia entrar na hora do almoço, aí minha irmã subia lá, levava comidinha. Eram minhas ouvintes, são até hoje, né? Meus incentivadores, meus fãs. A família sempre esteve do meu lado, dando maior força. O convite surgiu antes de você ter alguma formação em rádio ou não? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Eu não tenho curso de rádio. Não. Não, eu sou formada em rádio e TV, mas eu fiz faculdade bem adulta mesmo, quando eu já estava trabalhando há muito tempo. É muito de ouvido e de ver as pessoas trabalhando.
Ah, que legal. Olha É. aí, então. É que era uma época diferente, interior. Em São Paulo, não consegue entrar em rádio sem ter alguma forma, algum DRT, algum documento. É É, bem para vir para São difícil. Paulo, para É, Campinas eu já tive que ter DRT, você precisa ter um aí foi fazer um curso. curso. É, tem que fazer o Ai, curso. que legal. Eram outros tempos, verdade. Primeira vez que você entrou no ar, como que foi? Nossa, foi horrível, gente. Horrível, porque era vitrola, né? Era toca-disco, né? Tinha os discos. E aí eu tremia tanto, mas eu tremia tanto, mas eu tremia tanto, que eu fazia assim: não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ah, jogava assim a agulha e aí entrava. Tava patinando. E muitas vezes acontecia isso, mas aí sempre tinha alguém, calma, vai devagar, apoia a mão, vai com delicadeza, que dá certo. Até eu pegar demorou um pouco, mas era muito nervoso, né? Muita emoção, pelo amor de Deus, né? Gislaine, você chegou a fazer várias rádios simultaneamente, assim, em cidades diferentes. Como que era? Pegava ônibus, ia de uma cidade pra outra, pra ver É. que não é fácil assim começar. O início sempre é mais difícil, você tem que ir caminhando devagar, Então, conhecendo você assim um precisa, bocado. até hoje, ter muita força de vontade e dedicação. Chegou uma época que eu fazia uma rádio em Piracicaba, aí fazia Campinas e final de semana fazia Limeira. Então eu Uhum. ficava nessas 3 rádios e tudo de ônibus mesmo, era uma loucura. Minha vida era, assim, trabalhando, trabalhava direto, assim, talvez, não lembro direito, mas tinha um dia da semana que eu descansava e que a família falava: "Nossa, hoje você vai almoçar, hoje você vai ficar em casa", porque a gente quando eu trabalhei em Araras, na verdade, a gente fazia muitos bailes, assim, a Rádio Fraternidade, muito conhecida na cidade, e a gente fazia os bailes de sábado à noite. Então trabalhava, viajava, morava em outra cidade e fazia os bailes. Era uma loucura. Nossa, sua mãe te apoiava? Nossa. Apoiava. Ela via que eu estava feliz, porque eu gostava muito de fazer. E eu Uhum, falava, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia aproveitar todas as oportunidades, porque eu sabia que um dia eu não ia ter tudo aquilo, né? uhum. E que eu ia cansar também. Então eu me jogava. Com essa rotina louca, você chegou a dormir em estúdio de rádio? Ah, já. Já. Já cheguei a dormir em estúdio de rádio, no chão, assim, sabe? Para dar horário para pegar o ônibus para ir embora. Ah, tem muitas histórias, assim, sofrida. Quando a gente ouve esses cantores falando deles, fala, radialista também passa por muito isso, viu? E de virote, dormir no ônibus, assim, sabe? Acordar babando do lado, assim, da pessoa, a pessoa me olhando meio estranho, assim, tipo, meu, desmaia. Quem é essa doida dormindo aqui babando do meu lado? Desmaia, exatamente. Roncando do meu Verdade, lado? mas dava conta de tudo e fazia feliz, sabe? Acho que isso que Ah, era o mais legal de tudo. ai, que legal. Putz, muito bacana. Teve algum momento que você pensou em, tipo, não vou aguentar? Eu conhecendo Gislaine Martins, eu acho que você não deve ter pensado isso. Sinceramente, não vou aguentar, não. Porque eu sempre também tinha, assim, noção do que eu conseguia fazer, né? Uhum, Às vezes extrapolava, às vezes, mas aí no outro dia recupera. Enfim, assumia o que eu conseguia entregar de verdade. Não uhum. aguentar, não. Pode mandar que a gente aguenta. Gislaine, conta pra gente, de Limeira, aí, como que foi a chegada em São Paulo? Como que você veio parar aqui? Você tinha um sonho de vir pra cá? Não, assim, de Limeira eu fui para Campinas, que já era. Eu fiz Limeira, Araras, Piracicaba, cidades pequenas ali do interior. Aham. E depois eu vim para Campinas. Para mim, Campinas já era São Paulo na minha cabeça, né? Uma rádio educadora que existe até hoje, é do Grupo Bandeirantes, e uma rádio muito legal, né? Pop, jovem, e com uma equipe super jovem, na mesma vibe, a gente descobrindo as coisas. Tive um parceiro incrível, graças a Deus, sempre fui presenteada com parceiros muito bons assim do meu lado. Meu coordenador, que era o Gustavo, começou novinho lá também. Ele é filho do diretor na época, mas não era o filho. Sabe, assim, que passavam a mão na cabeça, era o filho, ó, você vai trabalhar. E ele era operador de áudio. Nossa! Ele começou como operador de áudio. E era muito engraçado que ele gostava de gravar comigo. Vou gravar com a Gi, vou gravar com você. Só que ele, nossa, ele me fazia sofrer pra caramba. Por quê? Porque eu tinha horários, né? Eu entrava às 6 da tarde e saía às 10 da noite, logo que eu cheguei na rádio. E o último ônibus para voltar para Limeira era 10h40, 10h50. E não podia perder, senão não tinha mais ônibus no dia. É só no outro dia, 6 da manhã. Aí ele deixava para gravar a hora que eu saía do ar.
E aí, aí ele pegava o carro dele, a gente ia correndo atrás do ônibus, e sempre dava certo. Chegou a pegar o carro pra Já, ir correr. chegou, era uma Paraty que ele tinha. Ele, não, eu te levo, vamos atrás do ônibus. São umas loucuras que não precisava. Aí a gente só comia lanche, só comia porcaria, mas as chamadas ficavam maravilhosas, porque ele era muito delicado, muito dedicado a isso. Tipo você, assim, entendeu? Fazia Uhum. tudo com muito amor e uma cabeça criativa e ficava muito legal. Depois a gente curtia, né? Porque eu via no ar e tal, mas era muita emoção, muita emoção. Depois troquei de horário, as coisas foram ficando melhor, mas foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades. Lá eu aprendi tudo: fazer roteiro comercial, fazer programação musical, escrever comercial. Aprendi tudo ali. Me deu a É. chance para fazer tudo. É, porque a Gislaine, quem vê pensar, diretor de rádio, diretora, porque a Gislaine foi diretora da Transamérica, a gente vai entrar nesse assunto. Mas ela escrevia texto. Ela Sim. escrevia. E tinha. Tem locutor, às vezes, eu não quero gravar um pedágio. Às vezes eu falava, Gi, grava um pedágio. Meu, vamos lá. Você é pau pra toda obra. Eu falo É. isso até hoje. A Gislaine, a gente tá na Nativa, eu peço pra ela, preciso gravar um negócio na hora. Vamos pro estúdio, vamos gravar. Mas sabe E que não- esse meio lema da minha vida, eu ouvi muito a minha mãe falando isso. Funcionário tem que ser pau para toda obra, porque a gente está lá para ajudar. Então eu exerci muito isso onde eu passei, a educadora foi um lugar desses, e depois eu ouvi isso de Silvio Santos. Locutor não, funcionário bom é o pau para toda obra. Você coloca aqui, faz, você coloca lá, faz, você coloca lá também faz. É isso. E é o que eu aprendi com a Gislaine. Eu Tá aprendi com vendo? você. É assim. Eu aprendi várias coisas, mas eu lembro de uma que assim, chegou em você e perguntou alguma coisa, não fala que você não sabe. Não pode. É frases de Gislaine Martins. Mas isso eu uso até com a minha família em casa. Não Não fala, sei. não sei. Fala, eu vou ver, vou procurar. Peraí que eu já te falo. É isso, é isso. Hoje, e aí a educadora foi a de Campinas. De Campinas, Em isso. São Paulo. Então, a educadora de Campinas é uma baita vitrine. Na verdade, assim, Até hoje. tinha, né, aquela história de Ribeirão Preto, que muita gente saiu de lá, né, Banana, muita gente. E depois Campinas virou muito, assim, um celeiro de locutores, de formar locutores. Tanto que eu cheguei lá, eu era muito crua. Nossa, eu lembro do meu teste, eu lembro da minha gravação, gritando que nem louca e tal. Daí, meu chefe olhou pra mim, não, eu vou te contratar porque você é boa, você tem vontade e vai dar tudo certo. E me ajudaram pra dar tudo certo pra ser quem eu sou hoje. Então, virou muito ali uma vitrine. Então, muita gente ouvia. Só que comigo aconteceu uma coisa engraçada, porque eu ia entrar na educadora e aí tinha o Fabinho Granger, que tá lá até hoje, que trabalhava na Nova daqui. E o Fabinho queria sair da Nova pra ir pro interior. E Uhum. aí, o cara da Nova, o Lélio, que cuidava da Nova, queria alguém pro lugar. E aí, ele me ouviu e a gente acabou fazendo uma troca. Ah, você saiu de. Cara, que Foi. legal! E o Fabinho tá lá até hoje, acredita? Nossa, muitos anos. Porque Mais de 30 anos. em datas, nova 1990 e pouco. Mais de 30 anos. E deu muito certo, assim. Eu só fiquei um pouco chateada, porque meu chefe ficou bem chateado quando eu vim pra cá. Porque a gente era muito parceiro, tava muito engajado. A gente ficou sem se falar um tempo. Mas depois a gente fez as pazes e hoje tá tudo bem. Tanto que a gente tá trabalhando junto. Quando eu entrei na Nativa, ele me mandou boa sorte. E eu sou muito fã dele, vou continuar sendo. Porque a educadora é do Grupo Bandeirantes, né? Enfim. Exato. E aí eu vim pra Nova, que era a Nova Dance. Cheguei nesse mundo, Avenida Paulista, morrendo de medo, gente, a caipirinha. Morrendo de medo de andar na Avenida Paulista. Porque era São Paulo que eu via pela televisão, né? Só notícia ruim. É verdade. Minha mãe, tadinha, com o coração na mão, né? Tipo, filha, liga todo dia. Mãe, não dá, não vou ligar. Tá tudo bem, nananã. Pra cortar o cordão, assim, né? Pra ela confiar em mim também. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Tinha dias que eu ia embora chorando, de medo, sabe, ai, vai acontecer alguma coisa, ai, essa coisa toda. Até você ir acostumando, encontrei pessoas boas, depois para dividir apartamento. Gente que eu sou amiga até hoje, Você acredita? dividiu o apartamento com quem? Com a Mônica, que hoje está coordenando a Transamérica, e ela era Uhum. programadora musical da MTV na época. E ela Nossa, trabalhava na legal. Nova também. E aí ela Uhum. morava numa república. E aí eu fui morar com ela. Que salvou minha Hum. vida, né? Porque é outra coisa, né, gente? Porque quando eu comecei aqui, eu ainda voltava para Campinas. Eu morava em Campinas, voltava de ônibus também. Pegava o último ônibus lá no terminal Tietê, viajava.
É, não dá pra ficar fazendo essa rotina todos os dias. Não São dá. Paulo, Limeira, Não, isso consome é, demais, é é cansativo demais. cansativo. E a Nova foi um período legal. Você já chegou lá mais experiente, que aprendeu muita Sim. coisa na educadora. Teve uma moldagem lá também pra mudar um pouco, assim. Teve, né? Porque é uma linguagem de São Paulo, aquela agilidade, a rádio era dance, e aí era muitos DJs, muita gente nova, aquela coisa da curtição, aquela coisa de balada. Era outro mundo, outro mundo. Mas foi tão gratificante conhecer as pessoas, passar por aquele momento. Tivemos muitos momentos engraçados também, viu? A Nova acabou, todo mundo foi demitido no mesmo dia. Conta pra gente a história da chamada, Nossa, isso por acho que favor. nunca existiu na vida, né? Exatamente isso. A gente foi comunicado que a rádio. Acho que tinha mudou de dono, alguma coisa assim, e que iam trocar a equipe toda. E aí, o cara do RH, o Manuel, amigo nosso, né? De sair pra beber e tal. Gente, vou ter que demitir todos vocês tal. E vai ser hoje e tal. Aí, eu não lembro se foi o Yankee, se foi o Bob ou se foi o Beto Keller. Alguém teve a brilhante ideia dele fazer a chamada lá para assinar o papel lá da demissão, do aviso prévio no ar. Aí, não vai, não vai, não vai. Vai, Gislaine, Bob Fernandes. Fez a chamada no ar do aviso prévio. Meu Deus, Zinho, né? Esse povo todo maluco. sensacional. Acho que ninguém Outros- acreditou naquilo, mas aconteceu. Inclusive, eu até mandei há um tempo atrás pra Gi um trecho dela que apareceu em alguma rede social. Eu falei, Gi, é você! Aí, No áudio, né? A voz diferente, né? muito diferente. É. Não, muito não. Eu reconheci que era você, mas assim, era meio gritado, né? Então, Mais alto. e acho que a voz mais aguda também, né? É. Tem isso. Só que a minha voz é de muito tempo. Eu fiz 17 anos tô lá até hoje do SBT Domingo Legal. Tem Uhum. muita coisa que eles refazem para atualizar e que é engraçado. Eles não precisam regravar tudo. Vai no encaixe ali, porque a voz casa. Que legal. É, eu não vejo tanta diferença. Eu trabalhei com a Gi em 2015 na Transamérica, até, enfim. E eu não vejo tanta diferença daquela época pra hoje em dia. É pouco, acho que ficou um pouco mais grave, mas assim, ficou parecido. Eu também Legal. acho, assim, mas de lá do começo, É. assim, quando fazia um mais agudinho, assim, é diferente. Mas na época era moda, é tipo cabelo, sabe o cabelão que usava assim? Então, Sei. tipo cabelo. Eu queria entrar no papo de voz de TV agora. Podemos? Claro! Podemos? Você que foi voz e é voz até hoje do Domingo Legal. Verdade. Como que surgiu o convite? Então, network. Oportunidades, né, que aparecem, a gente tem que estar pronta para fazer. Eu operava o Café com Bobagem na Transamérica. Logo que eu cheguei, eu fazia a sonoplastia ali para eles. E o Pardini, ele é cunhado do Dirlan, que por muitos anos foi diretor do Domingo Legal. Aí, eu acho que era a Tina mesmo que fazia o off do Passa ou Repassa. E ela tava de férias, foi viajar. E o Pardini, o Dilan, acho que perguntou pro Pardini, e o Pardini me indicou. E aí eu fui cobrir as férias dela, depois ela foi para outro lugar e eu acabei ficando. Ai, que legal. Foi muito legal. Que legal. E aí, você costuma ir até o SBT? Não, hoje não mais, mas por muitos anos eu fui, muitos domingos. A família sentava para almoçar e eu, gente, eu tô indo, tchau. Porque a gente fez muita coisa ao vivo, na época do Gugu fazia muita coisa ao vivo, a chamada fazia ao vivo, aí tinha um comercial da loja do Gugu, aí tinha uma época que o helicóptero entrava e aí eles gravavam as imagens e depois eles soltavam as imagens depois e eu ficava narrando em cima o que tá acontecendo. Que legal. Você chegou a conhecer o Gugu? Conheci. E aí, tem alguma história com Ah, foi ele, muito assim? legal, né? Assim, eu sempre estava ali nos bastidores, quando eu estava no domingo ao vivo, olhando ele trabalhar, né? As pessoas, a gente ouve muitas histórias quando tá ali com ele, gente que trabalhou com ele há muitos anos. Mas comigo, assim, quando eu conheci ele, foi muito simpático, falou da minha voz, falou que gosta do meu trabalho, que sempre admirou. Aí pergunta que rádio que eu tô trabalhando. Ele gostava muito de rádio, né? Então ele perguntava que rádio que eu tava, falava que me ouvia. E foi muito legal. Ah, Sempre foi muito simpático. Aquele medo pra pedir pra tirar uma foto, né? Ai, a gente pode tirar uma foto. Mas eu tenho uma foto com ele. tem? Ah, então a gente vai mostrar. Se você achar a foto, a gente vai colocar aqui pra mostrar. Achou? Achei? Tá aí a foto? Tem que procurar. Tem que procurar. E depois do Gugu, teve o Celso Portiolli, que acabou assumindo o programa, né? Isso. Não sei se foi direto, assim, com ele. Foi. Foi?
Foi? E aí você continuou sendo voz padrão do programa? Eu continuei sendo voz padrão. Aí o Celso, ele é locutor, né, gente? E ele, quando chegou, ele preferiu fazer todos os offs, então, tipo, nem tinha mais locutor de narração, ele fazia todos. Aí agora, depois de um tempo, como tem o programa também ficou maior, né? Vai das 11 até 6 da tarde. Ele não grava as saidinhas de break, sou eu quem faço. E quando tem alguma coisa especial, assim, no meio do programa, é a minha voz. Ah, que legal. É legal, né? Quando descobrem isso. Você é a voz. Sempre antes era assim: você é a voz do Gugu? Ai, você é a voz do Celso? Não, gente, eu sou a voz do programa. Então te reconhecem. Assim. Tem muito na rua. Nossa, em Curitiba, o SBT é muito forte lá. A galera muito reconhecia, eu ficava impressionada. Legal. Agora voltando pro rádio, Gislaine. Transamérica, como que você foi parar lá na Transamérica? A Transamérica foi muito legal. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu ouvia as rádios de São Paulo, e eu ouvia a Transamérica, eu falei, gente, eu quero trabalhar nessa rádio. Sabe uma coisa assim? Mas, assim, sabe quando você joga um sonho? Ah, quero ganhar na Mega Sena. Você joguei. Falei, nossa, eu quero trabalhar nessa rádio. Amava o jeito rápido, da locução, aquela dinâmica. Fiquei fascinada, assim, né? Aquela época das promoções malucas, as trilhas, tudo era fascinante ali pra mim. Tinha uma promoção que você tinha que comer uma barata pra ganhar um cadete. Tinha essas coisas malucas que hoje seria cancelada rapidinho, né? E aí a gente, lá na Nova, eu conheci o Flávio, que no fim, depois ele foi ser programador da Transamérica. E depois conheci o Johnny, porque o pessoal de rádio vai se conhecendo, vai apresentando um pro outro e tal. E aí eu ficava, quero trabalhar aí, arruma um emprego pra mim aí, arruma uma vaga aí. Aí quando a Ana Paula saiu, que era a locutora da rádio, que entrou depois da Tina, surgiu essa vaga e o Marcelo Nascimento, que estava formando ali uma equipe, me chamou para fazer um teste. Me deu um chá de cadeira, 1 hora lá esperando. Aí conversou comigo e me chamou. Foi bem? Você fez o teste lá embaixo, lá no estúdio? Chegou a gravar a voz ou Então, eu não lembro, mas eu acho que eu fiz sim. Fiz o teste, só que na Transamérica tem um teste chamado, tinha pelo menos, né, grafológico, que é que você faz uma redação e você é analisada ali pela tua letra, a psicóloga faz uma interpretação da sua personalidade. E tem um padrão que você tem que se encaixar ali, né? No padrão que eles querem. Aí eu tive que fazer, vai pro psicoloco. Aí fiz o psicoloco, passei. De primeira? Passei de primeira. E o último que eu fiz foi muito bom também. E aí ele me chamou, vamos! Aí eu comecei fazendo rede, logo cedinho, 6 horas da manhã. Trocava de horário com Banana, 10 horas da manhã. E era muito legal, uma equipe maravilhosa. Marcelo, tem coisas que ele me falou que eu vou levar pro resto da vida. E que eu lembro disso e repasso isso. Aquela coisa do tem que estar informado, tem que saber o que está no jornal, tem que ler, tem que ter TV a cabo. A gente ficava indignada. TV a cabo, que estava no começo, né? Ainda, né? Caríssimo. Tem sim que ter TV a cabo, não sei o que. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Tem que ter informação. E é verdade, gente. A gente não vai saber tudo nunca, mas a gente tem que ter informação. Hoje eu leio o boletim de Fórmula 1 na Nativa, por causa da Band e tal, né? E eu falo, mas se eu não soubesse nada, como é que eu iria ler esses nomes? Aí outro dia o Teles falou assim pra mim, aí você dá um Google, né? É diferente de você dar um Google para tentar saber, de você já ter ouvido aquilo, de você saber. Eu assisto até jogos internacionais, assim, de futebol, para ouvir o nome de jogador. Quando alguém falar alguma coisa, eu pelo menos tenho uma noção. E ele tinha razão em tudo que ele falava. É isso, estude. Estude. Se interesse por tudo, né? Por um pouquinho de tudo. É importante. O Sam sempre falava pra mim, você quer ficar bom naquilo, você quer ficar bom em montar chamada? Escute. Escute o que os outros estão fazendo, que são referências no mercado, pegue aquilo e tenta aplicar. Isso. Que aí você vai ficar... Então é isso, é escutar o jogo, escutar a pronúncia de ver como que eles estão falando, enfim. E aí da Transamérica, como que você virou coordenadora da rádio? Então, eu sou Ariana Raiz, né?
Eu gosto de tudo bem feitinho. E não tenho preguiça. Quase uma mineirinha. E aí, o que acontecia? Faltava produção para isso, faltava alguém para ajudar o coordenador, que na época era o Rui Bala. Uhum. E eu ia ajudando. A gente era uma equipe muito, muito unida, muito boa e com muita vontade de fazer a rádio acontecer. Isso era muito legal. Então, eu fui fazendo as coisas, fazendo. E aí, eu ia pedindo ajuda também, né, gente? Porque eu sempre falo que a gente não deve fazer nada de graça. O trabalho é o trabalho e você tem que ser remunerado por aquilo. Então, eu ajudava. Aí, uma época, eu falei, pô, eu tô precisando de uma grana a mais, não sei o quê, não dá pra me ajudar? Ah, tá bom, então tem uma vaga de coordenadora. Vamos pôr você como coordenadora. E a gente trabalhava junto. E ali, na troca... E aí você vai, né? Fazendo ainda mais. Se não ganhando, fazia. Ganhando, nossa, o dobro, o triplo. Muito Vai mais. fazendo. E assim, isso foi anos 2000? Por aí, 2000 e 2000. pouco. E 2000, eu acredito que no rádio, no meio rádio, assim, quantas coordenadoras mulheres existiam? Muito poucas, né? É, Muito poucas. Hoje, se você for ver, ainda são poucas. sim. São poucos nomes. Os próprios divulgadores que chegavam lá falavam: Nossa, só tem você e tal pessoa, você aqui e tal pessoa lá. São poucas É. mesmo. Foi difícil, assim, assumir? É que você já estava acostumada, né, com a Já situação. estava envolvida no É. processo, então para mim foi um pouco meio que natural, Você assim. já fazia a função de coordenador? só que Então não era a pessoa que tava já ali. sabia os processos, que conhecia as pessoas, já estava ali, então é você. É o lance de você estar preparado para a oportunidade quando ela aparecer, né? Uhum. Isso E da é. coordenação para direção, como que foi? Daí foi um pulo mesmo, porque quando o diretor saiu, o diretor-geral, assim, o Guilherme, que cuidava da rádio, já tinha ali eu como uma pessoa meio que na cabeça dele. Eu acho que ele procurou outras pessoas, sinceramente. Santo de casa não faz milagre, né, gente? Eu acho que ele procurou outras pessoas, mas depois, pensando ali também, ele falou: vamos dar uma chance, vamos ver se dá certo. E foi isso que aconteceu. Ah, que legal. E voltando de Limeira para agora, você teve que se formar, né? Para assumir Sim. o cargo de direção. Isso foi um conselho de um diretor financeiro da rádio mesmo, que ele falou para mim assim: Gi, você não tem curso superior. Eu falei, é verdade? Eu falei, é verdade, não tenho mesmo. Aí ele, então, era bom você fazer uma faculdade, porque senão, se pintar uma oportunidade de uma promoção, eu não vou poder te dar, porque precisa do curso superior. Eu, nossa, calma, peraí, pra já. Fui lá, me matriculei e fiz o curso. E posso falar, não doeu nada. Não doeu nada. Foi bom, foi realmente eu ter ouvido ali aquele conselho, porque eu podia ter batido o pé, né? Se eu fosse soberba, né? Sei de tudo, não preciso disso. Mas foi muito bom, porque eu tive colegas, pessoas que eu conheci na faculdade. Que trabalharam com a gente. Vi que a faculdade é muito diferente da prática, mas é uma base, é importante. Viu, Thales? Importante terminar a faculdade. Pegar o seu diploma. Sobre. Eu não quero incentivar a galera que tá assistindo, não me sigam. Enfim, até perdi a minha ata. Porque me deve o diploma. Eu posso contar? Pode, claro. Posso? A Gislaine Martins. Não vai falar que eu gosto de cuidar da vida dos outros. Gosta pra Adoro. Cuida da vida, assim, mais da vida dos outros que da dela. Não, eu cuida aposto. da minha também, que dá trabalho. Ela toda hora, ela ia no meu estúdio, e aí? Já se formou? Como que tá a faculdade? Você lembra disso? Não vou poder te dar aumento. Falava isso? Falava outras coisas também que eu não vou comentar. Mas você não se arrepende de não ter terminado? Me arrependo. Faltou muito pouco, não foi? Faltou 6 meses, assim, pra eu terminar a faculdade. Tá vendo? E se eu tivesse me formado, eu poderia agregar o que eu faço hoje com outras funções. Porque eu sei escrever texto de chamada, enfim, outras coisas. E... Nossa, foi uma alegria quando eu peguei o DRT, que dá lá o direito a tantas funções. Eu falei, meu Deus. O pleno, né? Que você tem o pleno. inúmeras funções, tanto Pois para rádio, televisão, o que for. Voltando à direção da rádio, quando você assumiu a direção, qual que foi a maior responsabilidade, assim, para você? O que mudou de coordenação para direção? Você tem que mudar muita coisa, né? Postura, tipo assim, tem que se impor ali como chefe mesmo, né? Você tem que cobrar mais, porque você é cobrado mais pelo resultado. Mas assim, eu tenho a sorte, como eu falei, de ter pessoas boas do meu lado. Eu tinha o Ricardo San,
que na mesma hora que me puxaram, eu falei, vem comigo, porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. E eu tinha noção que eu não conseguia. Em todo o tempo que eu fiquei como diretora, eu fiquei no ar também. Então, eram várias funções, mas eu falo que o ar era a nossa terapia. Depois a gente trabalhava. Mas aí são muitas responsabilidades. Então, você tem uma parceria boa, que dá para conversar, que você troca. Não é aquela parceria de disputa. A gente nunca teve isso. Por isso também que deu muito certo. A gente ficou 22 anos juntos, entramos no mesmo dia, fomos mandados embora no mesmo dia. Nossa, eu lembro disso. Também. Mas aí era, assim, parceria mesmo. Então, a gente conversava muito. Eu sou muito impulsiva. Eu quero fazer as coisas. Eu penso maluquices. E eu adorava que eu tinha uma equipe que... vamos na maluquice da Gi. Vamos, uma semana de estúdio ao vivo. Vamos embora. Como a gente vai fazer? Não sei. A gente dá um jeito. E a gente dava um jeito. Era gratificante. Depois a gente falava, a gente conseguiu, caramba. E isso é muito legal. Mas, por outro lado, tem o RH... Tem o diretorzão, tem o dono da rádio, que muitas vezes ia almoçar com ele e via as cobranças. Tinha o futuro e tinha a economia que você tinha que fazer. Eu tinha que entender quando eu queria dar um aumento e o diretor falava, agora não dá. Mas também tinha a parceria da sinceridade, porque agora não dá, mas depois vem falar comigo daqui 3 meses. E quando eu voltava, eu era compreendida e a gente entrava num consenso para ajudar o funcionário. Então isso era muito legal, porque eu sou muito coração. As pessoas falam, você é muito mãezona, blá, 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 blá. Eu gosto de ajudar, sim. Gosto de ser mãezona, gosto que as pessoas fiquem bem, ganhem dinheiro, cresçam. Hoje eu tenho orgulho de tanta gente que cresceu e tá aí feliz da vida e que me liga e fala, nossa, se não fosse você, nossa, se não fosse seus gritos. Dos gritos eu não me orgulho muito. Hoje eu seria cancelada, processada, sei lá o que, né? Verdade. Que porcaria essa chamada! Eu contei no episódio do Sam que eu ia entregar a chamada pra você. Eu ia mostrar a chamada pra Juliana e falava, nossa, ficou top, né? Top é o pá! Sai da sala! Ficou massa! Era só pra isso. me irritar. Mas se eles têm o poder de me irritar, eles gostam de me irritar. Chamar de Eu vó, adorava. de tia, essas coisas. Tudo que eu não gostava, eles faziam. Mas poucos tinham coragem de fazer isso. Poucos tinham coragem. E muitos estão aí, ó, brilhando nas suas carreiras. E eu quero que mais gente ainda voe muito e conquiste tudo. Mas eu inclusive quero- você. Obrigado. Mas eu quero falar um negócio agora, de mim aqui. Eu falo pouco no podcast, mas hoje eu vou falar, porque eu admiro muito ela. E admiro o quanto você era organizada em tudo, assim. A gente ia fazer um evento, um show, por exemplo, em Mogi, que a gente fazia todos os anos. Um mês antes do show, cada um já sabia qual era a sua função. Cada um já sabia o que ia fazer no dia do show, o que tinha que fazer, o que tinha que ajudar. Era uma organização assim imensa pra fazer estúdio ao vivo. Todo mundo já sabia, tava tudo certo. Às vezes dava uma coisinha, mas não dava. Era aquilo. E todo mundo fazia muito bem feito. Mas essa era a parte gostosa, Era. assim. E é a parte gostosa que eu acho. Eu acho que, assim, a gente pensa uma coisa, sei lá, vai fazer um show, são muitas pessoas envolvidas, é tudo envolvido. Eu consigo pensar o que eu quero. Eu falo sempre isso. Eu sei o que eu quero. Eu preciso das pessoas me ajudando a concretizar isso. Então, eu falava, o show vai ter isso, isso, isso. Aí tinha a Dani, tinha a Funari, tinha o Sam, que falava das pessoas. Aí tinha você que cuidava das músicas e outras pessoas junto. O legal é isso, das pessoas embarcarem no que você quer e todo mundo saber do jeito que você quer. Porque eu tenho muito isso, eu sou muito clara no que eu quero. Então, Muito. tipo, olha, eu quero fazer uma coisa cor-de-rosa. Não vem me mostrar o amarelo claro. Eu quero cor-de-rosa. Quando você não vier com cor-de-rosa, não vai ter conversa. Podemos negociar? Podemos negociar. Mas quando a gente organiza e faz tudo certo e tem as pessoas ao lado na mesma direção, aí fica fácil. Era isso. Era muito, muito legal. Mas isso é legal mesmo. É legal. Gi, tinha um adesivo na porta da sua sala. General Martins. Eu ganhei esse adesivo, sabia? Não. Ganhei! Quem te deu? Eu ganhei. Alguém fez isso e eu acho que foi assim, tipo, sabe, presente de aniversário? Que me sacaneou e tal, e me deu o adesivo? O amigo da onça. E aí eu coloquei mesmo na porta. Porque ficava me chamando de general, né?
Não, e ficou lá por, sei lá, desde quando eu entrei. Mas eu tinha até pouco tempo, porque quando eu peguei minhas coisinhas, que eu fui mandada embora, vieram muitas coisas, cadernos com coisa de aniversário, recadinhos. E esse adesivo tava lá até pouco tempo, mas daí eu falei, tem que desapegar. E aí foi. Conta pra gente, assim. Mas esses dias, acho que foi agora que no meu aniversário, que o Fumaça postou alguma coisa e escreveu General Martins. Escreveu. Sensacional. Gi, conta pra gente. Porque assim, na Transamérica existia a Transamérica Pop, a Hits e a Light. Isso. Você cuidava da Hits e da Pop, certo? É. Você escuta... eu ia na sala da Gislaine, ela tava escutando as duas rádios ao mesmo tempo. Mas você viu que era assim, um rádio ficava aqui, outro ficava aqui. Não, e às vezes eu ficava com os dois rádios ouvindo e o divulgador ali falando comigo, né? O locutor errou a vinheta, cara. Não, e você ligava. Várias vezes eu tava lá no estúdio, lá embaixo, você ligava pro locutor e Comercial falava... errado! Não, putz, que virada de música foi essa? É porque eles achavam que eu ficava ouvindo, gente, mas eu tava ali ligada. Ela ficava. Mas na minha cabeça, gente, a cabeça comanda tudo. Na minha cabeça era isso, ó. Essa parte ouve a pop e essa parte ouve a hits. E vambora. Ficava ouvindo. Quase fiquei louca, eu acho, né? Você acha? Quase? Mas todo mundo que Quase. entrava na sala falava, mas do rádio, tá ouvindo? Xerrel, Não, eu entrava e eu não conseguia prestar atenção em você. Já de tão alto que tava falando, meu Deus do céu, a Gislaine falando, a rádio falando, a outra aqui, eu falando, nossa, que loucura. Pra mim ficou normal, vambora. Você já se decepcionou com alguém, assim, no trabalho? Já. Bastante. Bastante. Uns por motivos e outros quando eu fui mandada embora da Transamérica. Eu falo pra todo mundo que eu acho que a vida ensina a gente, mostra quem são as pessoas. Mas quando eu fui mandada embora, a peneira fez assim, ó. De 50 que eu achava que tinha, sobraram 10, talvez. Meu pai fala uma coisa que a gente, muitas vezes, é o nome da empresa. A gente é o Thales da Nativa, a Gislaine da Nativa, e quando sai, fica só... E aí... Mas é exatamente isso. Mas aí você vê quem te considera além da empresa, do CNPJ ali, né? Porque muitas vezes ali tá, né, se fazendo de amigo e tal. A máscara cai. Mas eu acho que tudo na vida é aprendizado. Depois disso também eu aprendi muito a como tratar as pessoas, a como enxergar as pessoas. E assim, dá uma dorzinha no coração, né? Porque você acreditava tanto, mas depois passa também. Às vezes a pessoa é tão legal que te engana, né? Exatamente, de certa forma. Exatamente. Gi, um momento inesquecível no ar. Um estúdio. Nossa, mas tem muitos, né? Tem muitos. Não precisa ser só um, pode ser 2, 3. Você lembre agora que você fale, caraca, que legal, eu fiz isso. Ali comigo, assim... Eu sempre gostava muito de entrar no ar na Educadora. Quando eu fui fazer o horário das 10 da manhã, para mim foi uma conquista gigantesca, porque 10 da manhã é um horário muito nobre do rádio, desde sempre. E aí, quando eu falei, nossa, eu mereci ir para as 10 da manhã, que era o meu sonho, né? Mereci ir para as 10 da manhã, fazer os sucessos da Educadora, que são as mais pedidas, né? Isso foi inesquecível, assim, para mim, no meu coração. Foi muito bom. Mas tem momentos em Limeira... tem momentos da Transamérica, tem vários. Primeiro estúdio ao vivo com Ed Mota, que eu era... Você lembra? Que eu sou muito fã. Sou muito fã do Ed Mota. Amei. Eu comprei um vinho caro, dei de presente pra ele. Eu adorava, né, fazer essas coisas. Que legal. Foi muito legal, emocionante. Estúdio ao vivo sempre era bem legal. Mas, assim, tá no microfone da Transamérica foi muito especial também, né? Porque era uma coisa que eu sonhei lá atrás. E ali, quando você conquista aquilo que você sonha muito, você fala, nossa, gente, que demais. Onde eu cheguei, que legal, fazendo eu tô estúdio. Aqui, caramba! Não, eu lembro de vários estúdios que eu fiz com você que foram marcantes pra mim. Pô, Marília. Chitãozinho Chororó. Não, Chitãozinho Chororó eu fiz. Mas a galera do NX... Nossa, tanta gente, Jota Quest, Capital Inicial, Titãs com orquestra ali naquele estúdio. Nossa. O estúdio ao vivo, acho que todos, assim, tem um momento especial. E da rádio, eu acho que tudo que a gente conquistou junto ali, sabe? Muita coisa a gente fazia, mesmo a rádio não estando, assim, no top 10 de audiência em São Paulo, a gente incomodava. Isso é muito legal. Era bem feita a rádio, as chamadas eram bem feitas, a programação musical, tudo assim se alinhava e formava um conjunto. Chamava a atenção. Chamava né? atenção.
Copa do Mundo, né? Junto com a equipe do esporte. Quanto evento a gente fez ali, assim. E tudo muito... com muito profissionalismo, Uhum. né? Que a gente tem orgulho de falar hoje. Sim, sim. Falando em profissionalismo, agora mudando um Vamos falar pouco, de assim, por profissionalismo. falar. Teve algum erro, assim, no ar que você lembra? Alguns, né? Alguns. Mas que foi Alguns. marcante que você fale, que você dê risada desse erro. Nossa, eu vou contar esse. Mas esse é tão... Nossa Senhora. Foi. Fazia um programa de domingo à noite. Agora nem vou lembrar o nome do programa. Mas vinha um professor e eu trocava com ele. Era para falar de gabarito de prova, de Enem, tipo isso, sabe? Uhum. E ele chamava Wagner Horta. E ele era gordinho. Fora do ar, a galera ficava chamando, zoando, como zoam todo mundo, foi colocando apelido, de Wagner Orca. E lá vou eu abrir o programa. Estamos aqui com o Wagner Orca. Aí ele, não, você falou sim. Você falou. Eu, me perdoa. Ele, não, mas eu ouvi que você falou orca. Cara, eu não sabia aonde eu enfiar. Queria um buraco. Sabe aquele que eu queria um buraco pra sumir? Porque eu falei mesmo. Orca. Mas ele ficou bravo? Não, foi de boa. Essas piadinhas, né? Não sei o quê. E eu tive que continuar o programa. Era a abertura do programa. Nossa, cara. Eu fiquei muito chateada comigo mesma. Outra que eu tive, eu vi até que o Sam contou uma dele com o Paulo Ricardo. Uhum. Eu tive também com o Paulo Ricardo, que foi na Educadora, logo que eu cheguei. Show do RPM, não sei aonde, Paulo Ricardo vai estar no hotel. Você vai lá entrevistar ele? Eu, ai, que delícia! Claro que eu vou, aquele lindo. Pá, 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 pá. A gênia. Vou fazer um bate-bola com ele. O que ele gosta, né? Então, né? Uma banda, um ator, uma atora. Aí ele, oi? Uma atriz. Uma atora. É verdade, tá certo. Uma atora. Oi? Uma atriz. Que vergonha. Mas era gravado, Que né? vergonha. Mas que vergonha ali cara a cara. A cara falou, acho que burra. Interessante, você e o Ricardo terem uma história com o Paulo Com o Ricardo. Paulo Ricardo. Ele me contou, ele contou, quando o Paulo Ricardo foi lá, ele contou essa história. Ele lembrava, será? Sei lá. Provavelmente. Não, a da minha eu não lembrava. Não, Não, imagina, deleta. Mas ele sempre foi muito gentil comigo, muito querido, o Paulo Ricardo. A gente recebia muita gente legal lá, né? Muita gente legal. Muita gente. Tanto no programa do 2 em 1, Isso. tanto na A rádio. rádio ajudou muita gente, né? A Transamérica ajudou muita gente. O 2 em 1 também. Tinha Era uma parcerias, tinha o Transalouca também, força. né? Aham. A rádio O estúdio Forte. também, muito forte. Enfim, é a marca, né, gente? Ainda é. aí você e Ricardo San entraram no mesmo dia, foram demitidos no mesmo dia. Nesse período Tivemos um casamento. de 21 anos, Vivemos um casal. Casal cacete, ele diria. mas é um casal? 22 anos. Eu digo que sim, ele diz que não. O que você acha, você que convive com a gente? Então, eu quero minha pensão. Vai ficar Eu querendo. descobri que eu tenho uma irmã que também quer uma pensão. Quem? A Ana, sua amiga. Falou que é filha, né? Então, Ela é nós muito dois. velha pra ser filha, não vem não. Vem não, queridinha! Queridinha, é incrível. Aí, beleza. Vocês foram desligados. Foi complicado quando vocês saíram de lá, enfim. Que eu continuei por Nossa, um período. foi um baque, na verdade. Na verdade, quando a gente fez 20 anos, eu falei pro Sam, acabou nossa história aqui. Não acabou, né. Durou mais 2 anos. Só na conta de Deus, não na minha conta, né? Não, inclusive o seu carro. Gente. Conta isso. Gente, no ano de 2019, troquei de carro. Fui pegar a placa do carro. Já tinha escolhido uma outra placa com a vendedora. Não era aquela placa. Não era? Não era. Aí, quando eu voltei pra rádio, deu tudo certo, tal. Ela falou, olha, não era aquela... Desculpa, tava errado, não tem aquela placa. Só tem essa placa aqui. END, END, fim. Não vai falar o... Mas tem... Não, e a data da placa é o aniversário do Guilherme, o diretor. O dia e o mês. É o dia e o mês de aniversário do Guilherme. Nossa, isso eu não sabia. Eu só sabia do Mas a início. placa era END. Mas eu senti no meu coração que era um recado.
Sinceramente, eu senti, vai finalizar alguma coisa. Aí, nesse ano, eu perdi minha mãe e fui mandada embora. Fui mandada embora primeiro e perdi minha mãe. Eu não senti tanto o baque quanto o Sam sentiu, por exemplo, porque eu fiquei ocupada em cuidar da minha mãe um tempo, logo que eu saí. Depois minha mãe faleceu, aí veio o luto. Fiquei, né, mais envolvida com as coisas pessoais. E foi o pior ano da minha vida, sem dúvida alguma. É. A gente ia caminhar no Vila Lobos de vez em quando, a gente se É, encontrava bastante, é. enfim. E aí, acabou a Play. Eu não lembro agora na minha linha do tempo se você começou primeiro na Play ou foi pra Massa primeiro. Não, Eu não. acabou a gente com um ano desempregado, exatamente Uhum. um ano. E aí veio a Play. Aí veio a Play. É. Como que foi? Como que te chamaram pra ir pra Play? Então, o Betinho, eu já conheci o Betinho de carnavais de Bahia, de se encontrar nas festas, assim, né? E Uhum. aí, um dia, na verdade, a gente tem um amigo em comum também, que é o Marcelo Dias, que trabalha na Band há, acho que 22 anos ele fez agora, há um tempão. Ele Uhum. trabalhou com a gente na Transamérica também. E muitas histórias do Marcelo Dias para contar. E aí, ele falou: Ó, eu acho que tá surgindo um projeto novo aqui, eu acho que é o Betinho que vai coordenar. Eu, é mesmo, tal, ele é, mas não sei direito, tal, não sei o quê, dá um toque nele, papapi, papapá. Aí eu mandei, acho que um oi, Betinho, se souber de alguma coisa, me dá um toque, se estiver precisando de alguma coisa aí e tal. Ele, beleza. Passou um tempo, nada, 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 nada. E daí, de repente, o Betinho falou: lembra que você me falou disso, tal? Então, vai ter uma rádio aqui, assim, 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 o que que você acha? Aí eu, poxa, do caramba, de flashback, nananã, acho que você super se encaixa. Falei, adoro, tô dentro, tô dentro. E aí a gente vai conversando e afinando. Projeto Play era incrível, tanto que os ouvintes até hoje sentem falta de ter uma rádio. Vão lembrar pra sempre, né? É. É que a gente também surgiu na pandemia, tocando flashback, chegando muito ali com a música no emocional. A gente tocava. E a equipe muito experiente de flashback. Imagina, eu, Ricardo San velho, Robson Ramos velho também, né? Betinho, velho. Betinho velho e Visu, Bizu e velho. o da noite. Wagner O Wagner Ferraz. Ferraz, desculpa, Love is Wagner. Love. O Wagner Ferraz. Juliana Furtado também. Ju lá ali O no Rodrigo Soter. jornalismo. Né? Mas a galera do microfone viveu tudo que a gente tocou. Então a gente sabia vender aquilo, né? Aham. E uma rádio popular, mas sem ser brega, tocando música brega. Mas foi muito legal. Né? Não, o que tocava às vezes 6 horas da tarde? Tocava Angélica Táxi. Tá, Que você foi não de escu- táxi. A gente É. tocou Xuxa, lembra? Lembro! Depois a Xuxa fez sucesso de novo aí, ó. Então, tocava Guilherme Arantes toca em outras rádios. Mas assim, era uma rádio completamente diferente do que tem hoje em dia. Exatamente, Que completamente você falou. diferente. E aí, beleza. Acabou. O projeto Play FM acabou. Infelizmente, foi muito Infelizmente. rápido, né? Acho que 1 ano e meio, né? Durou. É, A gente se divertiu muito. 1 ano e meio. A Durou. gente tava muito feliz lá. Muito. E foi numa época que ela começou a crescer. Assim, Agradeço muito ao Betinho pela confiança também. O Ricardo San falou aqui que eu fiquei enchendo o saco dele eu pra acho que levar. você ficou enchendo o saco dele pra me levar. Não é que eu fico enchendo o saco, é que eu tenho que explicar quem é o Ricardo Sam, porque é que nem ele falou, ele é quieto, é cara de bravo. Cara, mas o talento que ele tem, as qualidades que ele tem. Até depois que eu ouvi, assisti aqui o podcast, falei pra ele, cara, olha pra tua história, isso orgulha muito. E eu fico feliz, claro, de fazer parte de vários momentos ali. Mas é porque e todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele. Mesmo caso. É velho ranzinza, né, gente? É. Mas, assim, coração, profissionalismo, pessoa, parceria. É o tipo de gente que todo mundo gosta de ter por perto, Sim. né? Muito. Muito. E aí, o Projeto Play FM acabou, infelizmente. E aí você foi pra Massa? Aí não? a Play acabou, fiquei desempregada, né? De Uhum. novo. Acho que fiquei desempregada de novo. Uhum. Depois de muito tempo, eu fui pra Massa, comecei uma conversa. Primeiro era para fazer São Paulo, depois virou Curitiba. E aí veio a proposta, eu falei, quer saber? Não tô fazendo nada aqui, eu vou me jogar aí. E aí eu fui para conhecer o grupo, fui muito bem recebida lá em Curitiba. Lá eles têm a TV também. Uhum. E foi muito legal. Cheguei lá, a rádio estava em terceiro lugar, quando eu saí, a rádio estava em primeiro. Olha. Conheci pessoas, conheci a cidade, e é muito diferente de São Paulo.
Mas, assim, a estrutura, as ideias, os projetos são muito grandiosos, assim. É uma coisa diferente do que eu já tinha vivido, né? Foi Uhum. muito legal. Eu só não consegui ficar em Curitiba porque ficar longe da família é muito difícil. Eu achei que eu conseguia, achei que eu ia conseguir ver todo final de semana, mas não dá, é longe, né? É muitos quilômetros, É né? longe, são mais de 300, né? Para ir de carro e voltar, para comprar passagem, não dá. E aí eu fiquei me sentindo muito sozinha. E aí chega numa idade que você tem que ter prioridades na vida, né? Aí eu agradeci muito, desejo muita sorte para eles, muito sucesso. E aí eu voltei. E aí antes de eu ir para Massa, eu tinha um convite da Nativa. Tinha uma conversa. Mas aí quando eu voltei, eu não voltei assim, ah, eu vou para Nativa. Eu vou voltar, de qualquer jeito eu vou voltar porque eu não estava feliz. E aí a gente voltou a conversar, voltei a conversar com o Marcelo Siqueira, com a Lu, com o Jones, e aí a gente alinhou, Ai, que legal. com Aí. frio na barriga. Aí a Tati saiu, né? Um frio na barriga para assumir aí esse horário da Nativa, que é muito especial. É, eu E aí, para lembro. mim, é recomeçar, sabe? Tipo, zerei o game e vamos É. começar tudo de novo. Porque é uma rádio popular, a forma de falar, a rádio mais difícil de fazer, É? muito detalhista. Tudo é detalhe, tudo, 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 tudo. Tudo é detalhe e tudo se encaixa. Então, faltou um negocinho aqui, você quebra todo o esquema. E o seu horário, acho que é um dos mais complicados de fazer, assim. Acho que o de Jones é O Jones, mais. Jones é mais. É, então, mas acho que depois vem o seu. Então, aí vem o meu, tipo, mas é assim, né? Ele me entrega aqui, a minha função é elevar. E ali nos programas românticos, não aconteceu comigo, tem muito do emocional, né? Muito do emocional. Você mexe com o emocional das pessoas, você conta a história da pessoa, mas quem tá ouvindo, muitas vezes se vê, é a história dela. Então você tem que ter todo um cuidado, né? E agora com a internet, a gente faz transmissão pelo YouTube. Então é muita. Você tem que estar ligado em tudo. Muita coisa. É, porque muitos ouvintes mandam a história pra você, Sim. pra produção da rádio, e aí você Aí eles escrevem a escreve a história, aí tem história. a produtora Patrícia que faz a história, a gente grava, aí tem a Uhum. sonoplastia, porque tem né, os personagens. É uma coisa muito bem feita. Eu gosto quando eles falam, eu amo essa radionovela da Nativa. É uma É uma radionovela. É. radionovela. E você, quando você vai ler essa história, você acaba se emocionando em Muitas alguns vezes, muitas vezes. Falar de relatos? mãe mexe muito comigo, porque eu lembro da minha mãe. Mulheres que sofrem demais, assim, que estão presas em relacionamentos, em sentimentos, em coisas que estão machucando ali, levando só pro buraco e não conseguem enxergar. Nossa, dá vontade de trazer a pessoa aqui e falar assim: senta aqui, deixa eu desenhar aqui pra você. Seja forte. Essa coisa, né, de querer Uhum. salvar o mundo, salvar as pessoas. É, ó, Gislaine, terceira vez que eu trabalho com você. Terceiro, gente, Terceira ó. O vez. primeiro você tinha quanto? 18 anos? 18 anos, foi meu primeiro emprego registrado, CLT. Gislaine que deu a Bonitinho! oportunidade. Eu Ah, lembro da sua prima, né? sim, Falando. a Gabi me levou, Gabi, Dá Gabi uma Gomes. oportunidade pra ele. Mas ele. Eu lembro do Sam falando de você. Eu falei, mas ele é bem esquisito, hein, Sam? Você lembra do Não, cabelão? dá uma oportunidade pra ele. Eu falei, meu, não vai dar certo, ele é esquisitinho. Não, inteligente pra caramba, nananã. Não, 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 aposta, dá uma chance. Falei, tá bom, sua conta e risco. Aí eu comecei na promoção, a Gislaine me puxou pro jornalismo, que depois de anos eu te contei. Que eu cheguei na chefe do jornalismo, que era a Mara, na época, a Mara Nunes. Eu cheguei pra ela e falei, eu não sei escrever. Gislaine me colocou aqui, eu caí que nem um avião, assim, ó. Vai lá e Mas faz. eu tô aqui pra somar com você, eu vou aprender. Então, se você tiver paciência, no primeiro dia. Falei assim, porque eu tinha que ser honesto, né? Porque senão Claro. ela vai pensar que você escrever pra caramba, eu não sei. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas olha como a gente replica, né, o que que a Uhum. gente vive. Porque na educadora também era assim. Saiu a pessoa lá do roteiro comercial. O Gi, vai lá fazer roteiro comercial. Eu não sei, não tenho nem noção como é que faz. Vai lá, você consegue sim, vai lá, dá conta. Daqui a pouco eu vejo um aumentinho ali pro seu. Opa, aumentinho, tá Então, bom. e a gente consegue, A Gislaine, a gente gente se vira. consegue, a gente se vira nos 30, faz qualquer A coisa. gente se vira. Enfim, e é Não, que isso. mais que os shows de playback que a gente fazia? Tipo, cadê? Ai, não trouxe o pendrive. O cara no palco sem o pendrive. Ah, baixei do YouTube.
É verdade. Na hora a gente baixava as músicas. Nossa, era um caos. E às vezes show com 21 artistas. E cada desses 21 artistas tinham 3, 4 Exato, playbacks. é. Então tinha que ter uma organização imensa. E não tinha um erro. É verdade. Um erro, assim. Era erro. mó resenha quando a gente voltava, né? Nossa, eu lembro do último que eu fiz em Guaianazes. Eu voltei com você no carro. Esse teve uma falha. Não sei se você lembra. Qual foi? Tinha os CDs promocionais. Sabe aquele que é bem fininho? Aham. Capinha. O locutor foi jogar o CD com a capinha, o CD foi pra um lado, a capinha pro outro. Não vou falar o nome. Aí depois foi jogar de novo, a capinha acertou o olho da menina. Não sei se quer falar, porque depois a gente se ligou que não podia jogar mais, né? Hoje não pode mais jogar. Machucou? Não sei, deve ter machucado. A gente foi processado? Nesse show rolou briga, você lembra disso? Não lembro. Que o Ives estava lá no palco apresentando o show, tinham vários locutores. E aí começou briga, ele falou, solta o som, DJ! Aí eu não escutei ele, solta o som, DJ! Veio aqui correndo, puxando o cabelo. Lembra disso? Acontece, né, gente? Aí o povo toma umas e aí É, vai. fica doido, né? Várias histórias de show, assim, né? Que você deve ter vivenciado. Nossa, muitos. Shows. Show de prefeitura, essas coisas eram as piores, né? Mas a gente se divertia muito e trabalhava e fazia E bem, assim. tudo acho que a gente leva pra vida, né? Essas histórias, assim, esses momentos, vai pra vida inteira. Nunca vamos esquecer disso. Eu também não, eu me divertia demais com você, a galera, todo mundo dali. Enfim, eu falei dessas 3 vezes que a gente trabalhou juntos, mas tem três rádios, quer dizer, pela terceira vez você está no Grupo Bandeirantes. É que louco, né? Sabe que quando eu entrei na Play, a menina do RH, bonitinha, foi lá. Eu falei, eu já trabalhei no grupo. Ela, depois de 24 anos você tá voltando. Eu, 24 anos? Nossa! Não tinha nem feito a conta. Mas é isso aí. Ó, nosso tempo tá curto, tá quase dando 1 hora, Gislaine. Curto, Quase. falando pra caramba. Falando Mais pra do que o homem da cobra, como diria lá em Limeira. A gente tem que marcar uma parte 2, porque a gente não contou tudo. Nossa, tem Mas muita coisa, hein? Quase finalizando, assim, eu quero que você recorde, assim... Recorde? É a palavra? Pode ser. Relembre. Relembre um momento engraçado, assim, no rádio que você vivenciou, assim. Pode ser com outra pessoa, enfim. Ah, engraçado. É. Eu vou falar do café com bobagem, porque, gente... Os meus coordenadores, eles confiavam muito em mim. Na educadora, eu também fazia a hora do leite, que é meio um chupim, assim... chupim, eu pus outra coisa no meio. Mas é meio parecido com o que era o café com bobagem. Eram 3 ou 4 meninos falando bobagem, piadinha, tiradas, e eu lá no meio disso tudo. Depois eu vim para fazer o café com bobagem, só que eles já eram mais velhos, né, o café, do que os meninos da hora do leite, e mais malucos totalmente, no auge, assim, do café. E o Ivan, sempre muito louco, muito louco. Então, 8 horas da manhã começava o programa. E aí, eles ficavam zoando, o tempo todo zoando. Colocava graxa no telefone, pasta de dente no telefone. Aí eles ligavam no telefone. Alô, Transamérica? Ai, sabe a quinta C? Era assim. Aí um dia, eu não sei por quê, tava lá fazendo não sei o quê, o Ivan, Gi, você gosta de linguiça? Aí eu, gosto. Então come um pouquinho, um pedaço. Ele tirou o pipi pra fora. E, tipo, tava assim, tinha um prato lá, que eu não sei por que aquele prato tava lá, e, tipo, meio que cortando. Eu falei, eu fiquei horrorizada, né? Eu não acredito que vocês estão fazendo, nossa, não sei o que, nossa. Que? Vai, sem mimimi, né? Os caras são loucos mesmo, costuma aí. Ô, Ivan, menos, né? Menos, respeita a menina. O cara seria preso hoje em dia se ele faz um negócio desse, meu Deus. Mas era daí pra pior, era daí pra pior. Nossa, Era. que louco. Louco! Mas esse dia eu não esqueço, eu falei, mas que isso? Eu fiquei olhando mesmo pra ver se era. Era linguiça fininha da sua tia? Eu acho que nem lembra mais disso, porque é tanta loucura, né? Eu vou mandar... Mas esse dia eu fiquei horrorizada. Eu fiquei com medo de voltar no dia seguinte. O cara vai estar lá com a bunda de fora. Pelo amor de Deus. Mas eu adoro eles todos. Um beijo, café. Ô, Gi, conta a história de quando o ônibus foi assaltado. Nossa, aventuras, né? Eu tava indo de Campinas pra Araras. Acho que é isso, de Campinas pra Araras. Fazia o trajeto lá, né?
E era no começo de computadores, Ai, como ela é velha! Começo de computadores. Tava chegando computadores e o ônibus estava levando uns computadores embaixo. E aí interceptaram no meio da rodovia e saiu tiro, porque tinha um policial armado. Saiu tiro. Esse dia eu tive medo de morrer. Saiu tiro, mas acho que ninguém se machucou. E porque eles queriam os computadores. Mas foi terrível. Saindo pela janela do ônibus, assim, nossa. E eu não queria falar pra minha mãe que isso tinha acontecido por ela não ficar preocupada, né? Eu acho que eu contei um tempo depois, assim. Mas foi bem, bem medroso, assim. Sabe essa coisa que a gente vê pela televisão? Sei. Acontecendo ali na hora? Tive medo. E a última, o que é o rádio pra você? Ah, e o rádio é minha vida, né? O rádio é o melhor companheiro. Eu tenho rádio em todos os cantos da casa. Rádio mesmo, físico. Uhum. De todos os tipos. E é a minha vida. Eu acho que é o meu trabalho que me faz feliz, que me proporcionou que eu tenho material hoje, casa, carro, dinheiro. Não fiquei rica como eu imaginava. Atriz de TV, assim, achei que era disso que pagava. Mas trouxe tanta gente boa na minha vida, tanto aprendizado e tanto orgulho, assim, sabe, de poder ter ajudado as pessoas, ter aprendido, ter me transformado no que eu sou hoje, assim. Então, é a minha vida. Gislaine Martins, muito obrigado A gente pela volta sua pra presença. contar essa história de A Bi e gente muitas volta. outras. Tem muitas histórias, é que o tempo hoje estava curto. Obrigado pela correria de ter Obrigada, vindo meu até amor. aqui. Eu te amo, você sabe disso, Eu né? também te amo muito. Eu fico muito feliz, eu gosto que as pessoas que gostam de você falam: ai, que bom, cuida dele pra mim. E eu cuido, pode deixar que eu cuido. Sucesso aqui, tá? Eu adorei o obrigado. lugar, tá maravilhoso. Sabe que a gente tá sempre junto, pode contar Sempre. comigo. Ó, pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se Por favor. inscreva. Podcast Rádio e Música. A gente tem a página no Instagram também. E se você quiser fazer o seu podcast, aqui a gente tem um espaço super legal. A própria Muito Gislaine legal. já viu a estrutura, é muito legal. Então dá pra fazer a sua videoaula, o seu curso, Entrevista. o que você quiser. Dá pra fazer um talk show, dá pra gente virar aqui a mesa, ficar tipo um programa de TV. Enfim, dá pra fazer muita coisa aqui. Então, siga a gente também no HT Studios Oficial no Instagram. Ou se não, entre em contato aqui pelo YouTube, pelo Instagram. A gente dá um jeito de fazer o seu projeto virar. E é A isso. localização é ótima, tem estacionamento aqui perto, tem Tem. aguinha, tem refrigerante, tem tudo. Tem. Gislaine, deixa os seus contatos pra quem quiser te seguir. @Gislaine Martins lá no Instagram, me ouçam na Nativa. Qual é o horário? É das 10 às 2 da tarde, 95.3 em São Paulo, ou então pelo aplicativo Band Rádios. E todos os domingos, SBT, Domingo Legal, você ouve minha voz lá. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo!